Arthur Cabral foi oferecido para o Corinthians mais para 2027. Você sabe de alguma coisa? Marcão, vamos voltar um pouquinho no tempo para lembrar que o Arthur Cabral, em baixa no Botafogo, foi sugerido para o Corinthians. E o grande ponto foi financeiro. Haveria a necessidade de pagar 100% dos salários do Arthur Cabral. O Botafogo concordava em emprestá-lo de graça, mas queria que o Corinthians assumisse 1.400.000 por mês. Esse é o vencimento do Arthur Cabral. O Corinthians entendeu que não tinha a menor condição de fazer o pagamento tão alto, tá? Poderia me informar se o Yuri Alberto vai para onde? Antônio Manuel. Antônio, vamos lá. O Yuri Alberto está muito decidido a sair do Corinthians, mas há um pequeno grande problema. Não há proposta na mão do Corinthians hoje. Contei no vídeo de hoje cedo e essa é uma informação legal para trazer para vocês. O Yuri Alberto chegou a se despedir dos companheiros de Corinthians na reapresentação do elenco na volta das férias em janeiro. E essa informação me foi confidenciada por um empresário de um jogador super importante do Corinthians. Esse jogador recebeu o contato do Yuri Alberto se despedindo. Estou indo para a Itália, estou indo definir os últimos detalhes da obtenção de uma cidadania italiana e estou indo para Roma. A proposta da Roma foi de 28 milhões de euros, tá? O problema é que o Corinthians e o Zenit, que são donos de 50% dos direitos cada, não concordaram com a operação. Até porque ficariam com só 14 milhões de euros cada. E a ideia do Corinthians é ter 20 milhões de euros pela sua parte. Desde então, o Yuri foi para a Itália, teve a proposta recusada, precisou voltar, voltou com um bico gigante, não faz uma temporada boa, são só 6 gols marcados, chegou a ficar 9 partidas sem balançar as redes. Enfim, e aí, depois da vitória contra o Barra, ele vem a público para dizer que quer ir embora, chegou ao fim o ciclo, é a forma que ele e o André Cury, o empresário dele, encontraram para escancarar que ele pretende ser negociado. Mas, a partir daí, embora o Osmar Stabile tenha falado que se o cara quer ir embora, a chance dele ir embora é grande, vai precisar haver uma proposta melhor do que essa de 28 milhões de euros. Repito, o Corinthians quer 20 milhões de euros só pela sua parte. E para chegar a 20 milhões de euros pelos 50%, vai haver a necessidade de uma proposta de 40 milhões de euros. Acho que não vai chegar a algo tão grande não, tá bom? Boa noite, Nicola. O Corinthians estão falando em reforços. Você sabe o nome de algum reforço? Marco Rodrigues. Marco, nesse momento a grande preocupação é com saídas, tá? O Bruno Salvador está perguntando se o Matheus Magalhães vai para o Corinthians. O Corinthians dificilmente vai contratar goleiro. Primeiro porque precisa economizar com folha salarial. Hoje os 44 milhões de reais que o Corinthians gasta entre salário, direito de imagem, luvas e impostos estão completamente fora da realidade, tá? A saída do Memphis é um baita trunfo, mas vai haver a necessidade de economizar mais. O Matheus Magalhães pode ser contratado se houver a saída do Hugo. Se o Hugo ficar, a ideia é apostar no Cauê como reserva imediata. O Cauê deixou excelente impressão nas partidas em que foi utilizado, tá bom? O Sandro Santa Cruz, Nicola, o Corinthians vai contratar 2 medalhões. Peraí. Se o Memphis e o Iri saírem, apura. Sandrão, o Corinthians não tem grana para grandes investimentos, para compra de direitos econômicos. Você pode reparar que quando você tem um clube que não tem grana para grandes investimentos, esse clube acaba quase sempre recorrendo a jogadores veteranos. Tá? Por quê? Porque é a forma que você tem de pegar jogador livre no mercado. Tá? Jogador veterano livre no mercado. Você vai pagar um salário alto, mas você não vai precisar gastar com compra de direitos econômicos. Então, eu não descarto que cheguem jogadores veteranos na metade do ano para o Corinthians, não. Tá? É uma possibilidade bem real. Nicola, é verdade que o Carlos Vinícius foi oferecido para o Corinthians no meio do ano? Não acredito, Sandrão. Até porque é titular absoluto, salário alto. Peraí, quando é que acaba o contrato do Carlos Vinícius? Ele tinha sido oferecido para o Corinthians, para o São Paulo e para o Palmeiras antes de fechar com o Grêmio, tá? Só que os 3 meio que ignoraram. O contrato do Carlos Vinícius com o Grêmio termina em dezembro de 26. O clube negocia a ampliação do contrato. Hora de falar sobre Memphis Depay, que sofreu outra contusão. O atacante, que não joga desde 22 de março, estava sendo preparado para atuar por 30 minutos contra o Peñarol nessa quinta-feira. Mas, no treino dessa segunda-feira, ele sentiu uma contratura muscular na perna esquerda.
e dá para cravar que ele não enfrenta o Peñarol e tem poucas chances de estar à disposição contra o Atlético Mineiro, partida do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Dessa maneira, vai restar ao Memphis Depay atuar apenas contra o Platense na metade da próxima semana para ter a oportunidade de ser convocado para a Copa do Mundo pela seleção holandesa. A lista final será divulgada no dia 27 e a apresentação dos atletas no dia 30 de maio. Memphis Depay, que, como eu contei pela manhã, está cada vez mais distante da renovação do contrato no Corinthians. Ele ainda não passou um valor que aceitaria para permanecer no clube em relação a salário. O Timão já disse que os 6 milhões de reais pagos atualmente estão completamente descartados. E o Corinthians afirmou ainda que para que ele continue, além de reduzir o salário, o Timão ainda precisaria encontrar parceiros dispostos a bancar os vencimentos do atacante holandês. Desde 22 de março sem jogar e agora com a Copa do Mundo ameaçada. Parece que a estratégia de usar o Corinthians para se preparar para o Mundial pode acabar custando caro ao jogador holandês. E a renovação de Memphis Depay emperrou de vez. O atacante holandês ainda não definiu um preço que pretende receber de salário para permanecer no Timão. Vale a lembrança de que o seu atual custo de 6 milhões de reais não será pago em hipótese nenhuma. O Corinthians já deixou claro que para haver uma renovação, o Memphis vai precisar reduzir seu salário. Outro ponto importante, o Corinthians ainda precisaria buscar no mercado interessados em bancar seus salários. Tenho contado para vocês que essa história de BYD e esportes da sorte dispostas a colocar dinheiro não confere. Foi o próprio presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que me assegurou que ainda não há parceiros dispostos a pagar pelos vencimentos do jogador. E o fato de o Memphis não ter estabelecido um preço torna a coisa ainda mais complicada. Para completar ou piorar, importante registrar que todas as pessoas próximas ao Osmar Stabile no Parque São Jorge são radicalmente contrárias à permanência do Memphis Depay, por entenderem que o custo-benefício dele é péssimo. E o fato de não jogar há mais de 2 meses só corrobora com essa interpretação. A percepção de todos no clube é de que o Memphis está usando a estrutura do Corinthians para chegar da melhor maneira possível do ponto de vista físico na seleção holandesa. A convocação da final da seleção está marcada para o dia 27 de maio, a apresentação no dia 30, mas é certo que o Memphis Depay estará na lista decisiva. Ninguém sabe ainda se o Memphis estará à disposição para o jogo dessa quinta-feira contra o Peñarol pela Libertadores da América. O mais provável é que ele retorne por confronto contra o Atlético Mineiro. Ainda há a possibilidade de jogar contra o Platense, também pela Libertadores, os 2 jogos contra Galo e Platense na condição de mandante. Mas existe muita dúvida em relação à vontade do Memphis Depay em se expor a eventuais lesões às vésperas da Copa do Mundo, o seu principal sonho para a temporada de 2026. Você renovaria com o Memphis? Em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Informação exclusiva, Yuri Alberto chegou a se despedir de seus companheiros no Corinthians no início da temporada. Vale a lembrança de que o Yuri não se reapresentou com o restante do grupo depois do período de férias. Na oportunidade, o Corinthians se apressou para dizer que havia autorizado o Yuri Alberto a viajar para a Itália, onde ele terminaria um processo de obtenção da cidadania italiana. Isso de fato aconteceu. O que o Corinthians omitiu é que antes de embarcar, o Yuri Alberto conversou com os atletas mais próximos e afirmou que não voltaria. Ele tinha em mãos, na oportunidade, uma proposta da Roma, que chegaria aos 28 milhões de euros. O staff do Yuri Alberto e o próprio atacante entendiam que era uma proposta suficientemente boa para que o Corinthians e o Zenit, que dividem 50% dos direitos econômicos cada, aceitassem a negociação. O Corinthians e o Zenit entenderam a oferta como baixa. Cada um ficaria com 14 milhões de euros. A expectativa do Corinthians para vender o Yuri é de pelo menos 20 milhões de euros pela sua parte, ou seja, o negócio precisaria partir de 40 milhões de euros. E a partir do momento em que o Yuri vai para a Itália, não consegue ser negociado em definitivo e volta com um passaporte italiano, o relato de pessoas do Corinthians é de que a queda de desempenho dele tem muito a ver com a frustração de não ter sido negociado. E os números provam que a temporada do Yuri está bem abaixo. Só 25 jogos com 6 gols e 2 assistências. Ele tem jogado menos e marcado menos gols, sido também menos efetivo. Chegou a ficar 9 partidas consecutivas sem balançar as redes. Antes de gravar esse vídeo, conversei mais uma vez com o André Cury, que é representante do Yuri, e ele me disse que o Yuri pode ir para a Itália, para a Inglaterra ou para a Espanha. Ele reafirmou que já levou uma proposta de 28 milhões de euros, mas que o Corinthians não quis vender. A estratégia do André e do Yuri é mostrar de forma pública que o atleta quer ser negociado na metade do ano.
mas o Corinthians segue insistindo na pedida de 20 milhões de euros pela sua parte. Roma, Lazio, Fenerbahçe e West Ham são os principais interessados. Betis e Benfica também chegaram a consultar a situação do atleta, que ganha perto de 2 milhões de reais por mês no Corinthians. Algo que também não torna a negociação das mais simples para o futebol europeu. O que você pensa sobre essa situação envolvendo o Yuri Alberto e o Corinthians? Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.